Enola Holmes é o mais novo sucesso da Netflix, estreado em 23 de setembro de 2020 e que é ambientado na Inglaterra do século XIX, mais conhecido como a Inglaterra da Era Vitoriana, que faz parte do conjunto das nações da Belle Époque europeia do século XIX, pessoal. A primeira camada do filme é focada no desenvolvimento da personagem, da heroína, que é a Enola Holmes, a irmã mais nova e pouco conhecida do famoso investigador das histórias europeias do século XIX, né, o Sherlock Holmes, que tem o irmão que é o Mycroft Holmes. A segunda camada do filme, o segundo plano do filme, que é a camada de fundo, são os acontecimentos da Europa, da Inglaterra do século XIX, né, as questões políticas, econômicas e sociais da Inglaterra do século XIX, né, a Inglaterra da Era Vitoriana. E esse segundo plano do filme, pessoal, é o grande foco de análise desse vídeo. Afinal de contas, aqui não é um canal de análise de cinematográfica ou de crítica de cinema. Aqui é um canal focado para a história. E eu quero pegar esse filme, pessoal, para debater as questões históricas da Europa do século XIX. Porque esse filme, por ser ambientado na Inglaterra da Era Vitoriana, traz questões extremamente interessantes da Inglaterra do século XIX que nós poderemos abordar aqui. A Inglaterra do século XIX foi um período extremamente rico da história da Inglaterra. Foi nesse período que teve o florescimento e a disseminação das ideias do liberalismo econômico de Manchester, das teorias do socialismo utópico, do socialismo científico, do anarquismo, do darwinismo social e até mesmo dos primeiros movimentos que vão originar o feminismo, como é o caso das sufragistas, né, que foi um movimento que ocorreu tanto na Inglaterra, na França e em demais regiões do mundo, até mesmo na Nova Zelândia, se não me engano, uma das primeiras nações que vai conceder o voto feminino. Mas enfim, dá pra ver, pessoal, que a mãe de Enola, Eudoria Holmes, incentiva a filha desde pequenininha a ler, por exemplo, sobre autores que falam sobre Joana d'Arc, sobre Shakespeare, a ler assuntos que enriqueceriam a filha intelectualmente para que ela não dependesse de ninguém, inclusive da própria mãe. Inclusive, a mãe vai ser um dos fatores que vai fazer o filme se movimentar. A mãe de Enola Holmes é provavelmente parte do movimento das sufragistas, que era um movimento que buscava a autonomia política e social das mulheres na Inglaterra do século XIX, mas no mundo como um todo. Em determinada parte do filme, a mãe de Enola Holmes desaparece misteriosamente, deixando pouquíssimos vestígios para a filha. E é nesse momento, pessoal, que os irmãos mais velhos de Enola Holmes, Mycroft Holmes e Sherlock Holmes, aparecem para ajudar a descobrir o paradeiro da mãe, também para determinar o futuro da filha, da irmã mais nova, Enola Holmes. Esse fator já evidencia um dos fatos que vai marcar a Inglaterra do século XIX. As mulheres não tinham nem direitos políticos, nem sequer uma autonomia, elas não podiam dizer o que elas fariam da vida dela. Inclusive, um dos irmãos mais velhos da Enola Holmes, Mycroft Holmes, que é interpretado pelo Sam Claflin, ele quer que a Enola Holmes vá parar num colégio interno apenas para mulheres, porque ele tem medo de que a ousadia, a irreverência, a autonomia da Enola manchem a sua imagem política no parlamento britânico, pessoal. Mas enfim, essas questões do desenvolvimento da personagem fazem parte da primeira camada do filme. Uma das coisas que nos interessa, pessoal, é a segunda camada do filme, que é a ambientação e a contextualização histórica da Inglaterra do século XIX. Algumas questões interessantes, como a extensão do voto, que não era para todo mundo da Inglaterra do século XIX, são abordadas no filme. A industrialização da Inglaterra, principalmente da cidade de Londres, é abordada no filme. Inclusive o contexto social da Inglaterra do século XIX é abordado no filme. Vamos olhar, por exemplo, na Inglaterra do século XIX, as mulheres não tinham direito ao voto, pessoal. Eram apenas alguns homens que tinham propriedade que tinham direito ao voto. Essa questão do direito ao voto feminino estava sendo debatida pelo parlamento inglês do século XIX. Inclusive isso é abordado no filme. Quando Enola encontra o Lord Tanksbury, eu acho que é assim que se fala, Lord Tanksbury, não lembro como é que fala direito, que ele está fugindo de casa justamente por suspeitar que a sua vida está sendo colocada em perigo pelo simples fato de que ele seria um dos políticos britânicos da Câmara dos Lords do parlamento inglês que votaria a favor da extensão do voto. A avó desse jovem Lord que se torna amigo da Enola é uma típica conservadora inglesa que não quer que a sociedade evolua, ou que não quer que as tradições da Inglaterra sejam alteradas. Ela é uma das pessoas que acham que as tradições devem ser preservadas porque as coisas são assim e sempre foram e devem continuar dessa maneira. Obviamente que muitos outros políticos da Inglaterra, como o próprio irmão da Enola, que é por exemplo o Mycroft, não quer que essas questões sejam alteradas. Enfim, pessoal, a Enola, quando ela foge de casa para não ser confinada no colégio interno pelo seu irmão Mycroft, ela foge e vai para Londres. Pessoal, quando ela vai para Londres, junto com esse Lorde que está fugindo de casa, nós podemos perceber como é a Londres do século XIX.
uma cidade grande, lotada de pessoas que estão vindo do campo, né? Afinal de contas, a Revolução Industrial, os cercamentos, os enclosures na Inglaterra vão forçar a grande parte da população campesinata do campo a irem para a cidade. Sem falar que naquele momento também tem uma quantidade gigantesca de trabalhadores rurais irlandeses que estão indo para a Inglaterra em busca de uma vida melhor. Nos deparamos com uma Londres lotada de pessoas, conturbada, com pouco ou quase nenhum saneamento básico, com muita pobreza e principalmente, pessoal, mesmo nós tivemos ali o desenvolvimento dos meios de transporte, como é o caso dos navios a motor, da locomotiva movida a vapor, você não tem ali, por exemplo, uma popularização do automóvel ainda. Nessa segunda metade do século XIX, mesmo que você tenha na Alemanha a primeira construção dos automóveis movidos a motor, como é o caso do Car Benz na Alemanha, que está começando a desenvolver o automóvel movido a motor, você ainda não tem uma grande quantidade de automóveis popularizados. Os automóveis movidos a motor são uma raridade no filme, eles aparecem apenas 2 vezes. Durante o filme todinho você tem a predominância de carroças, né, passando pelas ruas de Londres, animais, por exemplo, de pastoril transitando pelas ruas de Londres, e um pequeno predomínio também das carruagens, né, que são os meios de transporte das pessoas que têm uma condição social um pouquinho melhor. Isso fica evidenciado, por exemplo, no livro do Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções. Antes da Revolução Industrial, você tinha um predomínio de carroças e carruagens nas ruas das principais cidades. No entanto, mesmo com o desenvolvimento de meios de transportes mais rápidos, como é o caso do navio movido a vapor, da locomotiva movida a vapor que aparece muito no filme, você ainda não tem a popularização desses meios de transportes. É somente lá para 1908, nos Estados Unidos, com a formação das linhas de montagem do Ford T, através das empresas do Henry Ford nos Estados Unidos, que você vai começar a ter a popularização do automóvel. Como assim? Até então, o automóvel era uma coisa pouquíssimo conhecida no mundo, e é nos Estados Unidos, a partir de 1908, que o empresário Henry Ford vai construir a linha de montagem Ford, que vai fazer com que a montagem do automóvel, que no caso é o Ford T, seja mais barata, mais rápida e mais propícia para as pessoas pobres poderem comprar. Mas é somente a partir de 1908, ou seja, século XX, que a partir da formação das linhas de montagem do Ford T, que você tem a popularização do automóvel. Naquele contexto histórico do finalzinho do século XIX, mais ou menos início do século XX, que é o contexto do filme da Enola Holmes, você ainda não tem a popularização do automóvel. Você tem a predominância de carroças e carruagens nas grandes cidades, além, por exemplo, da precarização do trabalho. Você vê que tem muita gente pobre, né, na cidade de Londres, muitas pessoas ocupando serviços informais, muitas pessoas são apresentadas lá parecendo praticamente serem moradores de rua, né, são uma coisa muito comum na Inglaterra do século XIX, né, uma grande quantidade de pessoas expulsas do campo, né, pela privatização das terras que antes eram comunais, que são obrigadas a ir pela cidade, ocupam os cargos de trabalho nas indústrias, estabelecimentos urbanos. No entanto, não tem emprego para todo mundo. Você tem uma grande quantidade de moradores de rua e pessoas que não têm meio de sobrevivência na cidade. Ao mesmo tempo, essas pessoas são perseguidas pelas leis contra a vadiagem que os políticos liberais da Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes estão o tempo inteiro ortogando na Inglaterra. Por exemplo, um dos teóricos do liberalismo, John Locke, ele era a favor de que as crianças trabalhassem a partir dos 8 anos e de que aqueles que não tivessem uma ocupação, que ficassem transitando pela cidade de Londres desempregados, fossem presos, né, por vadiagem, como alguns teóricos do liberalismo chamavam. Afinal de contas, essa segunda metade do século XIX não é marcada apenas pelas grandes correntes intelectuais que eu mencionei no começo do vídeo, ela também é marcada pelo nascimento e vivência de grandes intelectuais que vão alterar o nosso mundo, como por exemplo a Sigmund Freud, Charles Darwin, Karl Marx, Alexis de Tocqueville e muitos outros intelectuais que florescem nesse século XIX. Mas enfim, pessoal, antes de falarmos dessa Inglaterra industrializada do século XIX, da condição dos trabalhadores, vamos discutir um pouquinho sobre o personagem, pois a própria evolução e construção dos personagens vamos mostrar elementos da sociedade inglesa do século XIX que são extremamente pertinentes de serem analisados nesse vídeo. Por exemplo, a Enola Holmes, ela é interpretada pela Millie Bobby Brown. Aqui ela é a irmã mais velha e pouco conhecida do famoso Sherlock Holmes, interpretado pelo ator que fazia o Superman, que é o Henry Cavill. E ela também é a irmã mais nova do Mycroft Holmes, interpretada aqui pelo Sam Claflin. Nas histórias clássicas de Sherlock Holmes, ambos os irmãos Sherlock e Mycroft, que são os irmãos mais velhos de Enola, são muito inteligentes, estão constantemente disputando para ver quem consegue desvendar mais mistérios e investigações na Inglaterra. Porém, no filme, esse lado inteligente do Mycroft
é deixado de lado e ele é apresentado como um irmão mais focado nos interesses políticos e que enxerga Enola como um problema. Ao passo que Sherlock, aqui a princípio também não demonstra muita proximidade com a irmã, passa a desenvolver certa afeição por ela. A história se desenvolve em torno da busca de Enola pela mãe, Eudora Holmes, interpretada pela famosa Helena Carter, que desaparece aparentemente sem motivos na trama do filme. Nessa busca pela mãe, ela conhece um jovem lord desaparecido, que é o Lord Thanksbury, e no decorrer dessa jornada ela vai revelando para nós questões políticas, sociais e econômicas na Inglaterra do século XIX, que na verdade vão existir até mesmo durante o século XX na Inglaterra, como a pobreza dos trabalhadores das indústrias e estabelecimentos comerciais da Londres, a pobreza das pessoas em Londres, Manchester, Liverpool, Glasgow, Birmingham, e principalmente o fator que é mais abordado no filme: as mulheres, além de não possuírem direitos políticos como o voto, ainda eram controladas em quase todos os aspectos da sua vida, não tendo muita autonomia. Muitas eram criadas, por exemplo, para serem esposas perfeitas, para saberem bordar, conversar sobre assuntos agradáveis para os homens, para os seus maridos. Isso, por exemplo, se evidencia na parte em que ela é confinada em um internato a mando do seu irmão Mycroft, que se incomoda com seus desvios de padrão e teme que suas atividades autônomas possam o prejudicar politicamente, por eles terem o mesmo sobrenome. Tem uma passagem icônica que a Enola fala que se ele deixar ela ir embora, ela vai até mesmo negar que é irmã dele, vai falar que tem outro sobrenome, mas isso não interessa. Ele continua pegando no pé dela durante o filme todinho, né? Isso demonstra a sociedade patriarcal daquele momento, que queria controlar as mulheres, tanto socialmente como politicamente. Outro fator é que no decorrer da trama, Enola vai percebendo que sua mãe fazia parte de uma sociedade secreta de mulheres que pretendia empreender movimentos e ataques como uma forma de protesto para exigir mais direitos políticos para as mulheres. Como vocês bem sabem, o direito ao voto para as mulheres na Inglaterra foi uma luta das mulheres. É apenas em 6 de fevereiro de 1918 que o parlamento inglês aprova uma lei que permite que as mulheres apenas acima dos 30 anos de idade tenham direito ao voto na Inglaterra. Se não me engano, é apenas 10 anos mais tarde que o parlamento inglês vai aprovar finalmente o sufrágio universal, que permite com que todas as pessoas possam votar depois dos 20 anos na Inglaterra. Pessoal, o movimento sufragista ele vai se disseminar em grande parte do mundo. É um movimento encabeçado pelas mulheres que buscava autonomia social e política para as mulheres. Muitas dessas sufragistas, elas faziam, por exemplo, protestos, greves de fome na Inglaterra, faziam até mesmo ataques a bombas a estabelecimentos ingleses para chamar a atenção das autoridades para os problemas que as mulheres reivindicavam. O ato de militância mais conhecido de todos foi o da ativista Emily Davison, que se converteu em uma mártir do movimento ao se lançar sobre o cavalo do rei George V durante uma corrida no hipódromo de Epsom Downs, um atropelamento que provocou sua morte poucos dias depois. Essa radicalidade do movimento sufragista, que é considerada a primeira onda do feminismo, vai mostrar a força e a efervescência das mulheres para conseguirem direitos sociais e políticos não só na Inglaterra, mas no mundo. Após muitas reivindicações, lá para 1918, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, as mulheres com mais de 30 anos vão alcançar direitos políticos na Inglaterra. Logo depois você vai ter outras partes do mundo como Estados Unidos, França, Brasil, as mulheres também alcançando direitos políticos e sociais nesses países. Outra coisa interessante também é que eu estava lembrando aqui no meio da gravação, é que em determinada parte do vídeo, Mycroft elogia a professora do internato, que é onde Enola Holmes vai estar, pelo fato de que ela tinha um automóvel a motor. E ela fala que ela é uma professora e ela quer sempre estar à frente do seu tempo, ou seja, ela é à frente do seu tempo por ter um automóvel movido a motor na Inglaterra do século XIX, uma coisa que aparentemente nem o Mycroft tinha, Afinal de contas, ele tem que pedir uma carruagem para ser levado para casa. Outra coisa interessante, pessoal, é pensar na teoria do liberalismo econômico. Como vocês sabem, as revoluções burguesas vão ampliar a participação política na Europa do século XVIII e XIX, porém, pessoal, existe uma limitação para essa atuação política. Os teóricos do liberalismo, os teóricos que vão originar o liberalismo, como o Montesquieu, o Adam Smith, o John Locke, que
que vão teorizar ideias que no século XIX vão se converter no liberalismo, eles vão defender a participação política e econômica da burguesia na sociedade. Porém, essas teorias do liberalismo econômico, elas não vão incluir, por exemplo, a maior parte da população pobre, a população analfabeta e a população feminina desses países. Como vocês se lembrarem, por exemplo, a Revolução Francesa, os girondinos, que vão ser os grandes vencedores da primeira fase da Revolução Francesa, eles vão, por exemplo, exigir que a burguesia possa participar dos assuntos econômicos e políticos da França, porém eles não vão incluir a população pobre, analfabeta e feminina no direito ao voto. Por exemplo, um dos intelectuais mais importantes e pouco explorados da Revolução Francesa, o Thomas Paine, ele não foi escutado nas convenções dos girondinos porque ele defendia o sufrágio universal masculino. E os grandes burgueses liberais que faziam parte da ala dos girondinos defendiam que não apenas a nobreza podia participar da política, mas também os burgueses enriquecidos. Esses primeiros teóricos do liberalismo econômico, como Locke, Montesquieu, eles não estão interessados em incluir a população, por exemplo, pobre, analfabeta ou as mulheres na democracia. Podemos falar então que essa primeira onda dos teóricos do liberalismo estão mais preocupados com uma oligarquia ampliada. E essa questão, por exemplo, vai originar a grande população desprovida de direitos políticos que é predominante no século XIX. Enfim, pessoal, essa foi a minha análise do filme da Enola Holmes. Eu acredito que eu posso ter esquecido alguns elementos que eu queria abordar, mas isso é normal em um vídeo que aborda tantos elementos históricos, políticos e sociais. E se você é novo aqui no canal, saiba que eu estou desenvolvendo uma playlist de vídeos aqui no meu canal que estão abordando todos os presidentes do Brasil, a Primeira República Brasileira. E uma das coisas que eu falo, pessoal, é que a Primeira República Brasileira não dava direito ao voto à maior parte da população brasileira. Inclusive, a maior parte da população saída da escravidão, que é a população negra, está excluída da participação formal nos mecanismos políticos da Primeira República. Enfim, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda o meu canal a se desenvolver e a alcançar mais pessoas. Um grande abraço para você que assistiu até aqui e até a próxima!